Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação, direto da plataforma Hotmart. Hoje tratando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a Lei 8.069, ela que é de 13 de julho de 1990. Pessoal, a gente está muito acostumado a ler um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e quem trabalha em escolas, instituições de ensino, não pode deixar essa importante legislação de fora. Afinal de contas, pessoal, trata-se de uma das legislações mais importantes no tocante aí ao estudante. E nós vamos começar aqui, pessoal, a falar sobre o artigo 1º dessa legislação. Vamos fazer hoje o artigo 1º, a primeira parte, o título 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dando aí outras providências. E vamos fazer algumas questões aqui, comentar algumas questões de concursos anteriores aí, né? Onde foi cobrado também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, dando outras providências. Olha, pessoal, esta lei, ela vai dispor sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, quando você chega aí já de cara no artigo 1º, vai definir criança e adolescente. Qual que é o público-alvo do Estatuto da Criança e do Adolescente? Criança e adolescente. Lembrando, pessoal, que no artigo 2º nós já temos aí uma situação que ela vai definir, ela vai conceituar o que é criança, né? Então é a pessoa, o adolescente também como pessoa, até 12 anos de idade incompletos no caso da criança, né? Então o artigo 2º ele foi utilizado para definir, para conceituar do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, o que a gente pode chamar de criança e o que a gente pode chamar de adolescente. Então, de fato, nós temos aqui uma pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Então, se tiver 11 anos de idade, por exemplo, né, e tiver aí 11 meses e próximos de completar, não podemos definir como adolescente. Tá, pessoal? Se tiver mais de 12 anos. Então, completou 12 anos para cima, adolescente. E essa idade que eu comentei com vocês agora há pouco, né? 11 anos de idade, 11 meses, e mesmo que faltem aí algumas horas para completar essa idade, ainda assim considera-se como criança. Então, até 12 anos de idade incompletos, criança, tá, pessoal? E o adolescente, completados aí os 12 anos de idade, até os 18 anos de idade. Lembrando, pessoal, que nós temos alguns casos expressos em lei, onde aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Vou citar um exemplo para vocês. Imagina aquele adolescente, né, que cometeu um ato infracional aos 17 anos, não é, pessoal? Está quase completando, e faltando às vezes um dia para completar 18 anos. E aí ele pegou aí a maior de todas as penas em relação ao ato infracional, né? Ele vai ter que responder por isso. E você sabe que o máximo que será aí a situação dele é de 3 anos, né? Para a unidade socioeducativa ele vai cumprir aí 3 anos. Por isso que a legislação no seu artigo 2º e parágrafo único, ela vai dizer que excepcionalmente se atende até os 21 anos de idade. Inclusive é questão, pessoal, é muito cobrada aí em concursos como esse aqui, por exemplo. Você vai ver aqui da Funesp, né, da Prefeitura de Caraguatatuba, Funesp 2019. No ano de 2019 completou o seguinte, foi na Guarda Civil Municipal, não referindo à educação, mas você sabe, né, Guarda Municipal também trata com o Estatuto da Criança e Adolescente, as autoridades, segurança pública. E aí nós temos uma questão aqui importante que vale a pena a gente passar por ela, dar uma leitura, né, fazer aqui algumas observações. E aí a questão ela coloca no corpo o seguinte, olha, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar. Aí nós vamos lá, letra A, né, pessoal, responde para mim aí qualquer coisa para o vídeo e me explica aí essa questão. Pensa bem, nós acabamos de fazer a leitura do artigo 1º e do artigo 2º, a definição do que é criança e do que é adolescente. E agora a gente vai para uma primeira questão aí para a gente trabalhar. Na letra A está dizendo o seguinte, ó, considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 16 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 16 e 24 anos de idade. Olha, de cara,
você sabe que esta alternativa está incorreta, pessoal. Porque, primeiro, criança é até 12 anos incompletos e adolescente a partir dos 12 anos completos, podendo chegar até os 18 anos. Então, essa questão, essa letra A, ela está incorreta. Outro ponto que eu quero observar aqui, vamos ficar atentos, é porque, excepcionalmente, o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 2º, parágrafo único, ele estava dizendo que, excepcionalmente, aplica-se o Estatuto da Criança até os 21 anos, dos 18 aos 21 anos. Porque, na prática, o novo Código Civil vem definir uma pessoa plena, né, com personalidade civil, a partir dos 18 anos. Então, é muito importante você entender que existe aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente mesmo com 18, 19, 21 anos. Por quê? Porque cometeu o ato infracional, não há que se falar em crime, ou crime, vamos dizer assim, análogo, né, pessoal? Quando comete um ato infracional, análogo ao crime, tá, pessoal? Presta atenção nessa informação aí, tá? Não há que se falar em crime praticado por adolescente, mas ato infracional praticado por adolescente. Então, vamos analisar aqui a seguinte questão, né? Porque nós temos o Código Penal e nós temos também, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, essa legislação. Nesse caso, então, existem algumas exceções para 18 e 21 anos. Né? Nesse caso, o legislador ele quis definir o seguinte: ele tem 17 anos de idade, lembra aquela história que eu contei agora há pouco? Tem 17 anos de idade, cometeu um crime e vai pegar ali o máximo, ali, vamos dizer que 3 anos no sistema socioeducativo, vai ficar ali retido ali no sistema. Então, pessoal, nesse caso, veja bem, cumprindo aquela situação, né, ele vai ficar até os 21 anos de idade. Então, por isso que aplica-se até os 21, 18 a 21 anos, excepcionalmente. No caso da letra B, está dizendo aqui, ó, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Olha, gente, de cara, como a alternativa está perguntando aqui qual que é correta no tocante ao Estatuto da Criança e Adolescente, de cara a letra B está correta. Então, a alternativa correta é a letra B, mas vamos analisar a letra C aqui, porque a gente vai discorrendo de cada uma delas aqui. Em relação à letra C, está escrito o seguinte, ó: considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 14 anos de idade incompletos. Já temos um erro aqui, né? E adolescente, aquela entre 14 e 21 anos de idade. Nesse caso, a alternativa C, então, está incorreta. Na letra B, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 24 anos de idade. Nós acabamos de marcar a letra B, que fala entre 18, pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Alternativa D, então, incorreta. E para finalizar aqui, na alternativa letra E, é vedada a aplicação da lei, mesmo que excepcionalmente, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, né, pessoal? Então, nesse caso, não há nem que se falar, porque é aplicada excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, né? 20 anos de idade, olha, vocês ainda colocaram 20 anos, na verdade são 21 anos de idade. Mas existe excepcionalmente a aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente para as pessoas entre 18 e 21 anos. Então vamos voltar aqui nesse momento para o texto para a gente continuar a nossa análise aqui. No caso, pessoal, vamos passar para o artigo 3º, que vai dizer o seguinte na tela para você, acompanhe comigo. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência,
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Está incluída aqui pela Lei 13.257 de 2016. Nós tivemos então aqui, pessoal, a leitura de um importante artigo, o artigo 3º, que vai falar em direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, né, pessoal, garantindo todas as oportunidades e facilidades. Em relação ao desenvolvimento, nós temos que físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. No que se refere ao parágrafo único, os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, e um detalhe importante, sem discriminação de nascimento, e aí enumera uma série de outras questões aqui importantes que têm que ser consideradas. Vamos voltar lá para a questão, porque aí nós temos aí uma outra alternativa, uma questão que eu gostaria de discutir com vocês, que é esta aí, ó. Na verdade, da Prefeitura de Teotônio Vilela, em Lagoas, né, pessoal? Tá aí de 2019, onde diz o seguinte: leia as afirmativas a seguir. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Essa lei determina também que as crianças e os adolescentes devem ter acesso a serviços de saúde e educação, assim como devem ter acesso a todas as garantias inerentes a todos os seres humanos. E aí, você considera essa alternativa correta ou você acha que essa alternativa está incorreta? Na verdade, pessoal, ela é a leitura do que eu acabei de apresentar para vocês lá no artigo 3º, não é, pessoal? Então, nós temos esta leitura, exatamente esta leitura no artigo 3º do Estatuto da Criança e Adolescente. Esta alternativa está correta, totalmente de acordo com o texto do Estatuto. Na questão 2 aqui, no item 2, nós temos aqui, pessoal, a seguinte leitura. Vamos ver se está correta ou se ela é falsa. No contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia de prioridade compreende a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Assim, essa lei determina que as crianças e adolescentes devem ser beneficiados com as ações relacionadas pelo poder público. Aqui é porque está escrito ela, mas na verdade são essa lei. Na verdade, o texto correto é essa lei determina que as crianças e adolescentes devem ser beneficiados com as ações relacionadas pelo poder público. Olha, pessoal, esta alternativa está correta ou ela é falsa? Responde para mim aí. Quem respondeu que ela está correta, acertou, pessoal. Então, nós temos duas questões, duas afirmativas aqui, que são verdadeiras. Portanto, a opção que deve ser marcada aqui nesta questão, tá, pessoal, da Prefeitura de Teotônio Vilela, em Lagoas, a banca lá de 2019, né, da MTech, ela é a alternativa A, ou seja, as duas afirmativas são verdadeiras. Vamos voltar para o vídeo lá, que a gente continua a nossa apresentação. Então segue o vídeo agora no chamado artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acompanhe comigo, pessoal. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e também do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, pessoal. E aí, no parágrafo único, está dizendo que a garantia de prioridade compreende, presta atenção nesses 4 itens aqui, e nós vamos apresentar uma questão em seguida. Mas está dizendo aí, qual que é a garantia, pessoal, de prioridade que está dizendo aqui
no texto do artigo 4º desta importante lei, desse importante Estatuto da Criança e Adolescente. Lembrando que antes de prioridade, nós temos aí absoluta prioridade, tá, pessoal? É dever da família, comunidade, sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Aí nós temos efetivação de direitos em frente à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E, para encerrar, a letra D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Aí nós vamos passar aqui na próxima questão, porque essa nós trabalhamos, e acompanhe comigo esta aí, ó, que é do TJ, lá do Paraná. Olha o que aconteceu, pessoal. Presta atenção aí, de 2011, também referindo-se ao Estatuto da Criança e Adolescente. E a questão vai dizer o seguinte, ó, em relação à criança e ao adolescente, e de acordo com o artigo 4º e o parágrafo que nós acabamos de ler, a garantia de prioridade compreende, repare, pessoal, que nesse caso ele quer exatamente o texto da norma. Ele quer o artigo 4º, né, do Estatuto da Criança e Adolescente e também o parágrafo único. Mas ele vai dizer o seguinte, a garantia de prioridade compreende o quê? Vamos lá? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Correto. Desde que não esteja criança ou adolescente sob poder familiar. Como assim? Então, quer dizer que se tiver sob poder familiar, você não tem primazia de proteção, que a criança recebe proteção, socorro, às vezes ela está ali, pessoal. Ela esteja ali no poder familiar, mas está sofrendo algum tipo de abuso. Então, essa questão A, ela não pode ser marcada. E ela essa criança pode estar sob guarda, o adolescente, né? Guarda ou tutela de qualquer dos pais ou de representante legal. Mas ela está sofrendo ali algum abuso, né? Alguma violência, né? Então, nesse caso, não existe isso na legislação, no que se refere ao artigo 4º e muito especialmente em relação ao parágrafo único. A primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância para qualquer criança e adolescente, pessoal. Tá? E não tem nenhuma condicionante. Ah, mas tem que... Ela está sobre a guarda do pai, da mãe, proteção, guarda ou tutela de qualquer dos pais ou do seu representante legal. Nesse caso, está sofrendo violência, está sendo abusada. Então, pessoal, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Não existe essa parte aqui, ó. Não existe lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a alternativa A está falsa. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância política. Eu já vou marcar como verdadeira. Nós já matamos aqui a questão, que é a letra B, com certeza absoluta, mas vamos analisar as outras, né? Preferência ao adolescente portador de deficiência, assegurando-lhe trabalho protegido e estabilizado. E não existe isso aqui no que se refere ao parágrafo único do artigo 4º da Lei 8.069/1990. Todos são prioritários, sejam eles crianças ou adolescentes, tá, pessoal? Então, presta atenção nessa observação. E, para finalizar, questão falsa, letra C, na letra D, destinação privilegiada de recursos públicos, ok, exclusivamente nas áreas urbanas carentes relacionadas com a proteção à infância e juventude. Não existe isso. Não existe exclusão no que se refere ao local a ser atendido. Pode ser numa área urbana, pode ser numa área rural, tá, pessoal? Qualquer que seja o local, tá, pessoal, é destinado privilégio em relação ao recurso público, tá? Então, ficar atento a isso aqui, porque aqui o erro está aqui, ó, exclusivamente na área urbana. Não existe isso no texto da legislação. Voltando aqui ao Estatuto da Criança, nós vamos agora fazer a apresentação
do artigo 5º, que está dizendo na tela para você nesse momento: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Para isso, a gente vai recorrer mais uma vez numa alternativa de prova, agora do Tribunal de Justiça lá de Roraima, né? Presta atenção, 2011. Vamos ficar atento aí, porque tá aí, ó, para juiz substituto. Pesado, hein? Mas vamos apresentar aqui essa questão para vocês aqui, ó. Sobre os direitos da criança previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, avalie as afirmativas que seguem. Então nós vamos tratar sobre os direitos da criança previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e pede para avaliar as afirmativas que seguem. Vamos analisar quantas são afirmativas corretas, que é o que pede aqui, ó, estão corretas. Aí nós temos aqui esse texto. Vamos lá. Acompanhe comigo. Na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, serão levados em conta os fins sociais a que ele se dirige. Correto. As exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas, detalhe pessoal, em desenvolvimento. Olha pessoal, isso aqui está no texto da legislação, nós acabamos de apresentar para vocês. Esta alternativa está correta. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do SUS, garantido o acesso universal e igualitário a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. A criança e o adolescente, portadores de deficiência, receberão um atendimento especializado. Reparem que é especializado, não prioritário, tá, pessoal? Incumbe-se ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Gente, isso aqui está no texto do Estatuto da Criança, portanto, a questão está correta. Vamos à questão 3. Item 3 aí, ó. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Não há nem que se falar, alternativa correta também. Então nós temos a 1, a 2 e a 3, até agora todas estão corretas. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, item 4, deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um ou dos pais, de um ou outro, de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Quem já teve criança internada ou adolescente sabe que a permanência em tempo integral permite que um dos pais ou responsável acompanhe aquela criança. E nos casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Ou seja, sem que outras providências legais deixem de ser tomadas. Então, essa alternativa aqui está correta. Quando a gente lê sem prejuízo de outras providências legais, pessoal, é que qualquer pessoa, médico, professor, por exemplo, tem o dever, não é nem o direito, mas tem o dever de comunicar quando acontece algum tipo de maltrato em relação à criança. Ou, em outras palavras, qualquer violação de direitos à criança e ao adolescente. Então, esta alternativa, esse item 4, também está correta, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para encerrar aqui,
A gente já podia até matar essa questão, porque se você olhar aqui, pessoal, se a 1, a 2, a 3 e a 4 estão corretas, então só podem ser todas as afirmativas aqui na letra E, né, pessoal? Lembrando que esse concurso só vão ter 4 alternativas, mas aqui nessa questão de 2011, a banca TJ de Roraima, nós tínhamos 5 alternativas, portanto, todas aqui, eu já poderia marcar de cara que todas estão corretas, porque não tem aqui, ó, se é 1 e 2, não é apenas a afirmativa 1 e 3, não é apenas a 3 e a 5, não é apenas a afirmativa 4 está correta, então você vai eliminando, não precisa nem de ler a última, podia marcar lá de cara a letra E aqui e ir para outra questão. E no item 5 está falando o seguinte, ó, está dobrado aqui, ó, está duplicado, né? Mas tá aqui, ó, o poder público, as instituições e os empregados propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Olha, pessoal, isso é correto, tá? Tá certo, a legislação ela permite esse tipo de atendimento, tá, pessoal? No caso aí, o aleitamento materno é um direito aí da criança. E para encerrar o nosso vídeo aqui, nós vamos ler o artigo 6º, o último artigo aqui, dessa primeira parte desse vídeo sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Lembrando que já são 2 vídeos aí que nós fizemos sobre o ECA. Então acompanhe comigo a leitura. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. É uma frase aqui muito bonita, né? Mas você veja bem, né? Condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Na alternativa que nós temos aqui, pessoal, vou passar aqui para a última questão deste vídeo. Ele pegou ali o texto da VUNESP, né? 2019, copiou igualzinho aqui e suprimiu aí as últimas palavras. Então, a mesma coisa de ler. De acordo com o artigo 6º do ECA, em sua interpretação, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, aqui tudo bem, é o texto, né, a questão, e a condição peculiar das crianças e do adolescente como pessoas carentes, falso, em situação de risco, falso, vulneráveis socialmente, falso, frágeis emocionalmente, falso, nós acabamos de ler, como pessoas em desenvolvimento. Então, marcaria aqui a alternativa, a letra B, pessoal. É a alternativa correta dessa questão. Estamos encerrando a primeira parte de um vídeo aqui que estuda um pouco a lei, né, pessoal? Alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre esses direitos fundamentais. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.